Obrigada, deputado enfermeiro Bruno. Primeiro, dizer que essa iniciativa foi uma iniciativa do deputado Bruno, né, e que nos agregou, somos parceiros aqui na Comissão de Serviço Público e achamos que era o momento da gente chamar para atualizar. Então, é uma reunião de atualização, né? Eu tive um pequeno compromisso, já tinha encontrado algumas pessoas aqui, né, antes das 13 horas, mas fui e voltei. E acho que essa reunião, ela tem essa função. Em que pé as coisas estão? Né? E, ao mesmo tempo, dar mais fazer uma comunicação à enfermagem brasileira de que tudo que fizemos até agora valeu a pena. Porque ainda tem gente achando, cadê o piso? Onde está o piso? Minha gente, essa foi uma vitória histórica da enfermagem brasileira. Infelizmente, o Supremo Tribunal Federal legislou para empalidecer a grande vitória da construção da terceira categoria com direito a piso salarial nacional, garantido por este Congresso Nacional, e nas 3 categorias tem a honra de ter a digital em todas. Sou autora do piso do magistério, fomos alguns autores, 4 autores, né? Sou autora do piso, relatora, inclusive, do piso dos agentes comunitários de saúde, e acho que tivemos um desempenho indiscutível nessa questão. Deputado Bruno, deputada Carmen, que está de volta, eu própria, né? Deputado Mauro Benevides, que nos ajudou na questão econômica. O Supremo Tribunal Federal, isso precisa ser dito, acaba dando discurso a quem é contra a democracia, quando numa questão tão simples e tão clara, resolve estabelecer, uma jornada inexistente. Se você tem uma fração e o denominador, ele aumenta, o quociente diminui. Então, se você bota a jornada sobre 44, evidentemente o quociente diminuiu. Houve casos em que o recurso repassado para a complementação salarial, para alcançar o valor do piso, R$10, R$20, em alguns casos nada. E aí, evidentemente, de maneira simplória, alguns dizem, cadê o piso? O piso foi corroído com uma decisão absurda, imprópria, que acolheu o pedido dos grandes donos de hospitais no Brasil. Foi isso que ocorreu. Isso precisa ser dito. Ao lado disso, houve uma intempérie de irregularidades. E quero aqui, inclusive, na presença do Tesouro Nacional, dizer que os recursos que foram encontrados não mexiam um centavo do orçamento. Porque eram recursos parados. Era recurso do superávit dos fundos públicos. E não impactava em nada o orçamento da União. E ao percebermos que poderíamos ampliar um pouco mais esses recursos, legislamos, inclusive com opiniões de técnicos, sobre a parte não legislada do Fundo Social do Pré-Sal. Então a enfermagem não impactava em nada o orçamento da União. Não era preciso glosa como foi feita. Conseguimos 11 bilhões para o primeiro ano e foi a 7 e tem resto. E este resto, inclusive, poderia agora vir para garantir, não é, a restituição de valores. Foram 7 bilhões utilizados de superávit dos fundos públicos, que o governo anterior nem competência para usar o dinheiro do superávit para reduzir a dívida pública teve. E o dinheiro ficou parado e nós legislamos sobre ele. Este é o poder de legislar e não do Supremo Tribunal Federal. E assim o fizemos, conseguimos os recursos, tarefa que não era do Congresso Nacional, e nós assim o fizemos, e garantimos os recursos. A Advocacia Geral de União acaba accedendo a incorporar gratificações que não deveriam ser incorporadas porque são sazonais e diminui mais assim o valor do piso. A quem interessa? A quem interessou? O que ganhou o nosso governo, que eu apoio com tanto afinco, ao indicar, através da sua advocacia, que não tem autonomia, por obrigação defende o interesse do Executivo, para descer a incorporação de gratificações que são sazonais, são temporárias, inclusive num modelo disforme em nível nacional. A enfermagem sofreu um processo persecutório. Persecutório. Primeiro, o Supremo, ao indicar uma carga horária inexistente, que ninguém pratica no Brasil. E, infelizmente, segundo a AGU, ao indicar a incorporação de gratificações, reduzindo ainda mais o valor do piso. Então essa audiência, deputado Bruno, ela serve também para dizer que nós do Legislativo fizemos a nossa parte. E agora é ir para cima para buscar soluções. Uma das soluções foi buscarmos, pelo Poder Legislativo, uma outra forma de contraditar as 44 horas. Porque agora nós não temos mais a que recorrer. Porque o Congresso Nacional fez os embargos, nós tínhamos muita fé que o Supremo pudesse rever a posição inconsistente e real de 44 horas, e eles mantiveram e pioraram. Então, a verdade é essa. Então, fizemos a PEC, que vai sob a lavra da deputada Elisiane Gama, né? E ali nós participamos da redação disso. Eu, Isabel, Líbia, o Fórum da Ifra Castanha, o Conselho Federal, todos nós juntos redigimos a matéria, passamos pelo crivo da assessoria da senadora Elisiane Gama, que deu entrada na PEC 19 e está em tramitação no Senado Federal. Essa PEC reduz para 30 horas. Ah, Alice, mas as coisas não saem como entram no Congresso. Verdade. E eu acho que a enfermagem nunca foi xiita. Nós temos capacidade de negociação. E, efetivamente, a expectativa é de ouvir o que os senadores vão dizer. Ah, não são 30, são 36? 6 horas diárias mais um MT? A gente discute. Mas a PEC são 30 horas e mais, né,
a garantia do reajuste anual, que foi vetado pelo Congresso Nacional, pelo presidente anterior e confirmado veto pelo Congresso Nacional. Não tinha chance de passar pela correlação de forças. Mas essa é uma questão que se conquista. Porque reajuste, conquista-se. Mas nós estamos com o piso defenestrado. O piso atingido, uma lei atingida, o poder legislativo atingido. Finalizo dizendo que, portanto, essa é uma reunião de atualização. O piso existe, é lei, não foi revogado. Não foi lhe dado o carimbo de constitucional, porque não pode ser colocado este carimbo. Porque ele está no suporte de 2 emendas constitucionais. Não são 2 PECs, não. Era PEC, hoje é emenda. Está do livrinho verde. A garantia que é para o serviço público também. E a lei está escrita independentemente de jornada. É o piso, é o marco zero. Independente de você estar 30, da 40, da 36, você tinha que começar a sua atividade laboral por aquele valor. Essa foi a intenção redigida por mim, como relatora, no texto da lei, e a lei não foi reformada. O Supremo, através de liminar, foi quem contraditou o texto da lei. E não me consta que isso seja possível nos marcos legais do nosso país. E é isso que aconteceu com a enfermagem. É importante esclarecer para a população e para a enfermagem. A lei existe, a lei é constitucional, a lei está valendo, ela foi atingida, alvejada por uma carga horária inexistente e pela adesão de gratificações que não eram para ser aderidas. Assim diminuiu o valor. O que é que a PEC 19 faz? No Senado e depois vem para a Câmara. Restabelece uma jornada de 30 horas e não de 44. E garante o reajuste anual, contraditando o veto que foi confirmado, o veto presidencial que foi confirmado nesse parlamento. Então, assim, eu finalizo dizendo que nós não podemos deixar, né, o ânimo baixar. Nós não podemos deixar que as coisas se planifiquem de uma maneira a desconsiderar uma vitória de anos de luta, uma mobilização histórica. Desconsiderar o esforço da enfermagem, que tem 2, 3 vínculos empregatícios para manter sua família, que continua nos marcos dos R$ 1.450 como salário base na maioria dos municípios brasileiros. E a Confetan está aqui, não é, Irene? Para confirmar o que eu estou dizendo. Então, nesse sentido, é que essa reunião ela é um chamado à enfermagem. Vamos acompanhar a PEC 19, entidades unidas, porque só foi na unidade que nós chegamos a esses resultados, todos unidos. Federação Nacional dos Enfermeiros, Conselho Federal de Enfermagem, ABEM, entidade da ciência da enfermagem, Fórum Nacional da Enfermagem, com suas entidades, que inclusive do setor público federal, CNTSS, CNTS, FASUBRA, que tem muitos enfermeiros e enfermeiras, todos unidos em defesa da correção daquilo que, infelizmente, alvejou o piso nacional da enfermagem. São com essas palavras que eu digo a vocês que não vamos desistir, que estamos juntos. Além de mim e de Bruno, nós temos grandes aliados na Câmara. Hoje é dia de votação, articulação da votação da reforma tributária. E mais tarde nós vamos votar a reforma do ensino médio. É como diz a juventude, é punk. Né? Os deputados, os líderes estão todos lá na casa do presidente, fazendo as negociações e os acertos para a votação. Os outros estão cá discutindo o que é que vai apoiar, o que é que não vai apoiar, em termos de destaques. Não é? Então, realmente, as audiências públicas de hoje, elas estão nesse poste. A de vocês é a maior. Tem mais deputados. Porque na maioria só tinha o proponente. E a partir de amanhã as comissões já foram suspensas. Eu ia fazer uma sessão sobre a revolta dos malês. Os convidados todos já viajando para cá, suspendeu a Comissão de Cultura. A secretária esteve aqui atrás para me dizer. Então, suspendeu tudo, porque nós vamos focar no plenário até quinta-noite, possivelmente, quiçá sexta de manhã, antes do recesso, para terminar a regulamentação da reforma tributária e a votação da reforma do ensino médio, que é outro grande problema no Brasil. Então é isso, não desanimemos, vamos acompanhar a PEC 19 e vamos tomar as outras medidas que sejam pertinentes para reativar e garantir o texto frio da lei do piso da enfermagem. Obrigada.